Onde isso começa? Quando a Soila, com 17 anos lá, em não sei que ano, começa? Começa quando eu fui num baile em Porto Alegre. Começa num Esse baile. baile rendeu Tinha um homem naquele bar. isso. E ele falou, vem cá. E tu vai ser prostituta. Era um... Não, eu conheci um cara num baile e ele era cafetão da época, né? Que baile era esse, Soila? Um horror, eu não sei nem o que eu tava fazendo lá, porque eu sou rock and roll, né? Eu fui num baile lá porque as gurias eram de uma... Eu morava numa pensão na época, né? As gurias foram num baile na Farrapos, só tinha músicas que eu não gostava, mas enfim. Era baile de prostitutas mesmo? Não, baile. Baile normal, comum, de pessoas normais, assim. E eu fui lá com as minhas amigas da pensão. Isso aí foi lá que eu conheci ele. E foi lá que eu me apaixonei por ele também, né? Você teve alguma coisa com ele? Não pode... Não. Pode falar qualquer coisa? Eu conheci ele lá, eu tinha 16 para 17. Sim, menor de idade. É, menor de idade, na época, né? E podia ir em baile, né? Sozinhas, assim. Podia tudo, aliás. E daí eu conheci ele lá, me apaixonei e comecei a namorar ele. Quer dizer, eu namorando e ele já com... Ele era profissional, ele já tinha uma outra mulher na quadra, né? Então, eu fui a segunda mulher dele fixa. Isso sempre foi de rua? Sempre de rua, na Voluntários da Pátria, nessa época. No mesmo... tá. Não no mesmo lugar sempre. Não, nessa época da prostituição que eu iniciei na Voluntários da Pátria. Tá. Onde tinha só mulheres menores de idade. Todo mundo sabe disso, né, gente? Lá era só menor de idade? Sim. Bota isso há 41 anos atrás, né? Eu não sei que ano que dá. Alguém pega uma calculadora. Isso... A gente é de humanas. A gente fazer as contas. Tá. Eu não sei que ano era isso. Mas, enfim, foi lá que eu conheci ele. Daí começamos a namorar. Ele me tirou de um emprego que eu trabalhava na época, né? De balconista. Eu fui morar com ele numa casa em Ipanema. E lá eu fiquei sabendo dessa notícia, que eu ia trabalhar para ele na prostituição. Mas tu foi informada ou convidada? É. Não, eu fui convocada. Tu não queria, então, quando Eu tu não começou? sabia. Tu não sabe, mas, tipo, ele te jogou, tipo, agora tu vai fazer e tu nem... Não, a gente foi de carro até a Voluntários, estacionamos lá e disse assim, aqui que tu vai trabalhar. E me mostrou a rua e as gurias estavam trabalhando, que naquela época todas trabalhavam com o trotuar, né? Que era aquele vai e vem, né? O que é trotuar? Trotuar é o ir e vir. O que é isso? É assim, tipo, não trabalha parada na rua, entendeu? Entendi. Ela não fica parada no ponto fixo. Isso, ela trotua, né? Que eu sou antiga, eu falei que eu sou analógica, né? Eu não sei. Ninguém quis acreditar. Mas e aí tu chegou lá e, tipo assim, Daí eu cheguei lá, aceitou? não, eu chorei, disse que não pensei que era aquilo e tal, né? Daí ele me levou pra casa, ele conversou mais comigo um pouco. Te convenceu? Me deu umas porradas, daí eu fiquei mais convencida, entendeu? Era uma coisa meio violenta, assim, na época, né? Mas acho que era assim que funcionava com todas, né? Não sei Não, a parte da porrada é literalmente? Sim, porrada mesmo. Uhum. E daí eu fiquei chorando, porque quando chegou nesse momento, eu já tinha me desvinculado de todas as minhas amigas, de toda a minha família. Eu estava literalmente sozinha com ele, porque isso fazia parte da técnica dele também. Sim, ele te a tirava profissão tudo, dele né? era cafetão. Isso fazia... Essa Essa de técnica. distanciar a pessoa... Isso. Deixar totalmente dependente dele, né? Isso Sim, era aí uma como- técnica de... Como é que você vai sair? É quase o relacionamento abusivo de hoje, normal. É um relacionamento... Não deixa de ser, porque na época não tinha esse termo, né? Sim. Mas não deixa de ser exatamente isso, né? Daí eu não tinha... Eu pensei assim, Daí quando ele disse a fatídica frase, tu vai fazer a mesma coisa que tu fazia antes, só que agora tu vai cobrar e vai ficar só comigo, eu digo, bom, então é isso, né? Daí comecei a trabalhar no trotuar, na Voluntários. Eu não... Enfim, não A vou... gente fica chocado ouvindo isso, mas se tu parar pra pensar, o relacionamento abusivo de hoje não é muito diferente disso. Exatamente. É o cara que vai lá, te isola de todos os teus amigos, da tua família, tu para de trabalhar, fica dependente financeiramente dele exatamente. e tem que fazer o que ele quiser. Ele vai lá e te bate ainda também. Exatamente. Então a gente fica, meu Deus, como que tu te sujeitou a isso? As pessoas se sujeitam a isso todos os dias. Não, eu nem na minha cabeça nem passou, nossa, como é que você se sujeitou a isso, até porque... Não, eu digo imagina, que as pessoas vão ouvir Sim. com esse, né? Sim. Com esse tom, assim, mas isso acontece todos os dias. Que na época, nessa época que eu estou falando, na Voluntários tinha vários cafetões, né? Uhum. Cada cafetão tinha 2, 3, 4, 5 mulheres. É como as janelas de antigamente das casas de barões, né? Tá. Conforme tinha mais janelas, mais era o empoderamento, não é isso?
Os cafetões eram assim, e quanto mais mulheres eles tinham, mais poderosos eles eram, entendeu? Porque eles eram também comandados por um cafetão mor, que era um delegado de polícia, o finado Buda. Entendeu? Só melhora, Paula. Caralho, o cafetão mor era o delegado de polícia. Exatamente. Ele que coordenava todos os cafetões da época. Que ele fazia tráfico de mulheres, né? Eu, inclusive, fui vendida e fui devolvida também. Não, peraí. Como é... Cacete, calma. Eu falei, né? Peraí. Isso, é muita história, né? Não, mas eu quero... Óbvio, se você disse que pode falar de tudo. Você foi vendida pra onde? Pra Santa Catarina. Fui trocada, na verdade, por uma mulher, só que eu não fui aceita porque eu não gostei do lugar, que era uma casa fechada. E eu já estava acostumada a trabalhar na rua, né? Daí eu chorei muito, por isso que eu não choro mais, faz 20 anos eu acho que eu não choro. Porque eu chorei muito naquele dia, eu amei esse cafetão como eu nunca amei nenhum homem na vida, porque eu queria voltar, eu não queria ficar lá naquela casa. Você chegou aí para Santa Catarina? Sim, numa cidade de Santa Catarina, que eu não sei onde é que é, porque eu tinha 17 anos já na época. Caramba. E foi tudo assim, muito rápido, a troca foi feita muito rápido, e a devolução também. Você foi e voltou. Que daí o cara lá da casa de Santa Catarina disse que não dava, mulher chorando assim o tempo todo para trabalhar, não dava, né? Eu só tava dando prejuízo para casa, entendeu? Daí o Buda propôs a troca por Mimoso, que é o apelido cínico que eu dei ao meu cafetão, né? Mimoso. É Mimoso. E daí ele pegou e aceitou a troca. Daí eu voltei para Porto Alegre. Daí eu jurei, eu amei ele, amei mais do que nunca, sabe? Porque eu não queria ser vendida ou trocada por outra mulher, entendeu? Eu queria ficar com ele daí. Porque eu me sentia mais segura com ele do que um lugar que eu nunca fui. Mais segura com o cara que colocou. Que, na verdade, de repente, isso aí também, pensando agora, foi feito de propósito também, sim, sabe? Porque pra tu querer voltar. Porque também me sentiu insegura em querer Aí tu ficar vai dar com valor ele. ao que tu tem. Isso é muito... Sórdido. É muito jogo, sórdido. Isso é um jogo psicológico que dá filme, cara. Não, e essa coisa que tu falou, isso aí é exatamente o que eu escuto, porque também, depois disso, só abrindo um parênteses aqui, eu trabalhei num projeto que trabalhou com mulheres vítimas de violência e eu escutava isso o tempo todo de mulheres que nunca foram prostitutas. E é exatamente isso, sabe? A manipulação com que se faz com cabeças de mulheres é a mesma coisa. Sim, as pessoas acham que a prostituta vive num mundo, um universo à parte, onde só existe com ela aquilo ali. Acontece com todas as mulheres. A diferença é que a gente ganha dinheiro às vezes. Exatamente. Como é que... Daí voltando, daí eu fui devolvida e voltei pra ele, fiquei muito feliz. Daí, em vez de fazer 20 programas, eu fazia 30, entendeu? Pra ficar com ele, pra ele não me devolver, enfim.